Em condições normais, obviamente o Alan deveria ser a escolha frente ao Thiago Maia, mas esse jogo vai ser um jogo muito disputado, vai ser um jogo que precisa ter um ritmo de jogo acima do esperado. E o Alan, por maior técnica que ele possa ter, né, até a qualidade que a gente sabe que ele tem, ainda não mostrou no Flamengo, mas a gente já viu ele em outros momentos da carreira dele no próprio Brasil apresentando esse bom futebol. Mas a gente tem que levar em consideração que vai ser um jogo muito pegado. Vai ser um jogo do melhor time do segundo turno contra o segundo melhor time do segundo turno, perdão. É o duelo das duas melhores equipes desde a 20ª rodada do Brasileirão. Se a gente fosse olhar hoje como estaria a tabela de classificação, muita gente fala da questão do Botafogo. Hoje, quando você olha a tabela só do segundo turno, o Botafogo estaria brigando na zona de rebaixamento. O Botafogo estaria à frente apenas do Coritiba e do América Mineiro. E estaria atrás do Goiás. Se não me engano, é basicamente isso. Se não for, deve trocar o Goiás pelo Coritiba. Enquanto, se você olha para a parte de cima da tabela, você vê o Flamengo em segundo e o Atlético em primeiro. É o duelo de uma equipe que está vivendo o seu melhor momento na temporada, que é o Atlético Mineiro, contra uma equipe que está começando a performar melhor na temporada sob o comando de um novo técnico, que é o Tite. Então, assim, é uma partida que já tem um apelo emocional muito grande. A gente sabe que nos últimos anos a rivalidade entre Flamengo e Atlético Mineiro ela ficou ainda maior do que já era. Para quem não lembra, no ano passado teve o fatídico jogo do Isso Aqui Vai Virar um Inferno, que a gente consegue eliminar eles nas oitavas de final, mesmo perdendo o jogo da ida por 2-1. E teve até um golzinho do Lázaro lá, a gente nunca esquece esses gols milagrosos, né, que acabam fazendo a gente se classificar, e na volta o Arrasca foi extremamente decisivo. E é o que a gente precisa para amanhã. Jogadores como o Arrascaeta, que vem fazendo gol em todos os seus últimos jogos pelo Flamengo, que continuem aparecendo, principalmente com esses gols. O Cebolinha, que vive uma grande fase, justamente para suprir a ausência de um jogador tão importante, tanto defensivamente quanto ofensivamente, que é o Pulgar. Fica aqui até meu desabafo, tá? Pulgar é extraordinário, um jogador que muita gente também já não levava muita fé e conseguiu mostrar o seu valor. Mas é inacreditável o número de vezes que o Pulgar fica suspenso por cartão amarelo no Flamengo. Já é a terceira vez, pelo menos nos últimos 2 meses. Eu acho que ele não consegue completar 4 jogos seguidos sem ficar suspenso. Ele toma cartão amarelo em todos os jogos, literalmente. É até bom no final das contas, porque depois do Atlético Mineiro só vão faltar 2 jogos, então não tem como ele ficar suspenso, graças a Deus. Mas assim, cara, a não ser que ele seja expulso, é óbvio. Mas é muito importante que amanhã o Thiago Maia consiga dar essa sustentação na defesa. E um ponto que o Renan até levantou na última live que a gente fez junto, que é o fato dele se esconder dentro de campo, né, na hora da saída de bola do Flamengo. Amanhã vai ter que ser o jogo perfeito do Thiago Maia. Não tem como. Amanhã ele vai ter que... Não sei o que o Tite vai mudar, vai botar o Gerson de primeiro volante. Eu não sei o que o Tite vai fazer, irmão. Mas amanhã o Thiago Maia vai ter que fazer o jogo do ano. Porque se o Flamengo quer seguir sonhando com o título, o Flamengo não pode perder ponto para o Atlético Mineiro. É obrigação do Flamengo para ser campeão, para poder ser, né? Porque a gente sabe da dificuldade. Mas o jogo de amanhã é crucial. E, acima de tudo, não apenas ser campeão. Uma derrota amanhã, um resultado negativo amanhã, deixa o campeonato muito mais embolado do que ele já está. Porque o Botafogo vai enfrentar o Coritiba. O Botafogo está mal das pernas, mas o Coritiba já está rebaixado. O Grêmio enfrenta o Goiás, cara. O Goiás brigando para não cair. Se o Goiás perde o jogo, já está rebaixado também, não tem mais o que fazer. Então, assim, são jogos que os adversários que estão lá por cima tá muito tranquilo para eles. E isso pode fazer o G4 ficar ainda mais complicado para o Mengão, que quer garantir a vaga direta na Libertadores. A gente já está na Libertadores, mas agora a gente quer a vaga direta pelo G4. Então, o jogo de amanhã é fundamental para que o Flamengo não apenas possa se garantir na Libertadores de forma direta, mas também para continuar mantendo as chances de título viva, porque como o Renan bem apontou, cara,
eu vou falar, não é querendo zicar, porque eu acho que não vai ter como zicar. Mas é impossível o Palmeiras perder para o América Mineiro. Ah, mas dá para empatar. Cara, se empatar, vai ser assim a tragédia da temporada do Palmeiras, eu diria. Porque no jogo do turno eles meteram 4-1 no América Mineiro. E era um momento que o América ainda estava um pouco mais embalado, vamos dizer assim. Hoje o América não tem pretensão alguma, galera. Então, acho extremamente difícil que o Palmeiras perca ponto nesse jogo. E é por isso que reforça ainda mais a necessidade do Flamengo vencer essa partida. E aí, o meu amigo Cristiano Fernandes, que está sempre com a gente aí, mandou a seguinte mensagem para a gente aí, ó. Eu concordo que o Luiz Araújo tenha que ser titular, mas entendo a opção pelo BH como uma forma de prender o Arana, que é um dos pontos fortes ofensivos do Atlético. É aí que eu acho que você se engana, irmão. Porque independente se o Bruno Henrique vai estar jogando ou não, o Arana vai conseguir atacar. Jogador de qualidade e até mesmo por ser a válvula de escape do Atlético para alguns momentos, ele vai aparecer. Então a gente não precisa de um jogador que faça o Arana ficar preso. A gente precisa de um jogador que, além disso, possa também cumprir um papel tático fundamental para impedir com que ele avance e consiga o cruzamento. E entre Luiz Araújo e Bruno Henrique, irmão, o que faz isso melhor é o Luiz Araújo. Além de viver uma fase melhor, ele consegue cumprir o papel tático de uma maneira muito mais eficaz e ele também tem sido muito voluntarioso ofensivamente falando. Então eu acho que o Luiz Araújo, frente ao Bruno Henrique hoje, seria a melhor opção para ser titular. Nessa eu estou 100% de acordo com o Renan. E não é porque é o Bruno Henrique não, cara. Mas também porque é o Bruno Henrique. A fase dele é péssima. Ele fez uma partida horrível contra o América Mineiro e eu não consigo ter esperanças e expectativas que ele vá conseguir fazer algo de diferente nesse confronto diante do Atlético Mineiro. Quiser comentar também sobre isso, Renan, sobre a mensagem do Cristiano, pode ficar à vontade. Na verdade, eu acho que o Arana, independentemente de quem joga ali, sendo o Luiz Araújo ou o Bruno Henrique, ele vai ter que ter responsabilidade defensiva, porque se ele não tiver, ele oferece pra gente uma oportunidade muito grande, né? E se por algum motivo ele subestimar o Luiz Araújo, isso me dá ainda mais argumento para colocar o Luiz Araújo. Deixa ele subestimar o Luiz Araújo e o Luiz Araújo ter espaço. Que aí a gente vai tentar usar essa fragilidade como uma maneira de construir a vitória ali, né, cara? Mas, assim, eu reitero o que eu falei e acaba corroborando com o que você disse agora também. O Luiz Araújo ele vai ser mais voluntarioso, comprometido defensivamente, até porque assim ele sabe que na hora de oferecer a camisa de titular para um jogador, essa camisa fica muito mais facilmente entregue para um ídolo como o Bruno Henrique do que para ele que chegou outro dia. Então ele vai ter que jogar mais para poder convencer. E se isso de maneira subconsciente fizer o jogador se entregar mais, o Flamengo vai ganhar com isso, né? Vai ganhar com isso e a gente não vai deixar de ter o Bruno Henrique, né? Até tem uma polêmica recente aí de que o próprio empresário do Bruno Henrique demonstra algum incômodo ali com o fato do Flamengo ainda não ter, sei lá, concretizado essa renovação, tornado público essa renovação, não sei exatamente o que está acontecendo, mas assim, o risco do Bruno Henrique não ficar no Flamengo é, microscópico, sendo bem sincero. Pode acontecer? Pode, pô. A gente já viu jogador que estava sendo anunciado por um time aparecer no outro, pegar um voo e aparecer no outro clube. Acho que isso aconteceu até com aquele Kaique que jogou no Flamengo e depois ele parou no Santos, ele ia pro Grêmio, se eu não me engano. Ronaldinho Gaúcho apareceu no Flamengo também. Enfim. Mas, assim, eu acho que o Bruno Henrique daqui a pouquinho vai estar à disposição. Talvez daqui a pouquinho seja 2024, quando a gente conseguir preparar todo mundo do zero, todo mundo que está com alguma defasagem, seja comportamental, mental, física, seja lá qual for, a gente vai ter condições de anular boa parte disso, botar todo mundo saindo da linha de saída e ver quem chega na linha de chegada com mais performance e dali a gente monta um time. Mas hoje, quem está conseguindo entregar mais, e aí entregar mais eu não estou nem julgando a capacidade técnica do jogador, não. Eu estou julgando a vantagem coletiva que o jogador traz ali em todas as fases do jogo. Eu acho que o Luiz Araújo é esse cara, ele consegue trazer mais isso.
O Bruno Henrique ainda não consegue contribuir tanto defensivamente, até porque a gente tem que lembrar que ele está improvisado. Então, assim, mesmo ele tentando contribuir defensivamente, ele não está natural ali. Ele talvez conseguisse ajudar defensivamente melhor do outro lado, que ele já vai conhecer alguns movimentos daquele lado, enfim, ele já tem algumas conexões com jogadores que ocupam aquela parte do campo do Flamengo, e aí, de repente, já consegue cobrir melhor os espaços, fazer uma leitura de movimentação do companheiro que está por ali. Então, assim, ele tá numa função improvisada, e já que a gente vai enfrentar um adversário que está qualificado, olhando para o histórico dele, que a gente precisa improvisar o menos possível. E improvisar o menos possível significa botar o Luiz Araújo e deixar o Bruno Henrique para o segundo tempo, porque fatalmente ele vai entrar. Até porque esse jogo começar a ficar meio amarrado, cara, o Flamengo vai ter uma hora que vai começar a recorrer à bola aérea, e aí quando isso acontecer, pelo fato também da gente não ter o Pulgar, e aí perder um pouco da estatura do time, o Bruno Henrique vai ser importante, junto com o Pedro, com os zagueiros que vão estar ali para defender a bola aérea, para atacar a bola aérea. Então, assim, o Bruno Henrique vai jogar, isso eu não tenho dúvida. Eu só não gostaria, olhando para o que ele apresentou no último jogo e sabendo da importância do jogo e reconhecendo também a força do Arana, que isso acontecesse de saída agora. Me parece que não é uma melhor ideia. Então, que o Luiz Araújo comece.